Olá, eu te convido a meditar na palavra de Deus comigo neste dia. Você já procurar a sua Bíblia na sua casa para nós abrirmos juntos o texto de Hebreus, o capítulo 4. Nós vamos ler do verso 12 até o 16. Então, eu te convido a ter esse momento com a palavra de Deus, momento da meditação da nossa semana, baseado então no texto de Hebreus, capítulo 4, os versos 12 a 16, que eu faço a leitura. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Amém. Esta palavra desta semana está neste livro de Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, mas que fala de alguns pontos do Antigo Testamento. Não é um livro com muitas histórias, não narra nenhum milagre de Jesus Cristo, nenhum dos seus feitos, mas fala da relação de Jesus Cristo, desse sacerdote, com o Antigo Testamento. Hebreus mostra principalmente o que Jesus Cristo fez por toda a humanidade. São textos com orientações para a nossa vida de fé, a nossa vida comunitária. Esclarece algumas dúvidas a respeito de algumas práticas do Antigo Testamento e como nós devemos, a partir de agora, ou como este povo deveria viver a partir daquele momento com Jesus Cristo, confiando na sua palavra, confiando em tudo que ele fez e crendo que ele de fato era o Filho de Deus e o Messias esperado. Nesse texto, o autor de Hebreus está falando da palavra de Deus, do que ela pode fazer nas nossas vidas. E aqui nós podemos pensar e refletir um pouco sobre o que é esse significado da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? Quando nós falamos esta é a palavra de Deus, logo vem na nossa mente a própria Bíblia, a Escritura Sagrada. Será que era disso que o autor de Hebreus estava falando? Da Escritura Sagrada? Pois a Bíblia naquela época não existia da maneira como nós a temos hoje, com todos esses livros compilados desta forma. Porém, é disto que o autor de Hebreus está falando, da palavra de Deus que foi deixada pelos profetas, que foi deixada na lei de Moisés, que eles já tinham em partes alguns livros do Antigo Testamento que poderiam ler e recorrer, mas é a palavra de Deus que eles ouviam também dos seus pais, ouviam dos seus antepassados. Esta é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é forte, que é poderosa. Também Jesus, lá no Novo Testamento, fala da palavra de Deus como uma semente. E a semente é algo vivo. A palavra de Deus é algo vivo de fato, que nós ouvimos e recebemos. Ouvimos quando lemos as Escrituras, ouvimos quando ouvimos histórias das pessoas que conhecem também a Deus, e esta é a palavra que é viva e eficaz. Muitos, nesse tempo aqui, o povo hebreu já tinha ouvido da palavra de Deus, através das leis de Moisés, através dos seus profetas. Hebreus 1, logo no capítulo 1, já começa dizendo, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, pelos pais, pelos profetas, hoje nos fala através de Jesus Cristo. Hoje ouvimos a palavra de Deus e ela nos toca, ela nos transforma, porque conhecemos a Jesus Cristo. A palavra de Deus que o autor se refere, então, é de fato todas as histórias, tudo que Deus já havia revelado para essas pessoas através das Escrituras.
seja pelos pais, pelos que foram libertos do Egito, Moisés, Abraão, os profetas Isaías, Jeremias e tantos outros que nós encontramos as suas histórias. E hoje nos fala através de Jesus Cristo, sua vida e tudo que ele fez por cada um de nós. Uma palavra viva, assim como a semente, que é algo vivo, quando é plantado e ela brota e nasce e germina e dá os seus frutos. Jesus mesmo compara a palavra de Deus com a semente, que é algo vivo. E a palavra é viva, eficaz, afiada, penetrante, julgadora. A palavra de Deus revela a cada um de nós como temos andado, revela o nosso pecado, revela também muitas vezes a nossa distância de Deus, revela seu amor e misericórdia através de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala conosco. Se esta palavra fala ao nosso coração, pois ela é viva, o que nós devemos fazer? Quando alguém fala, nós devemos ouvir, prestar atenção nesta palavra. E às vezes eu me pergunto, será que Deus tem falado comigo? O que Deus tem falado para mim? De que maneira Deus tem falado comigo? Será que Deus tem falado contigo, ao teu coração? O que Ele tem te dito? Deus fala pela sua palavra, através de tudo que Ele já nos revelou, e aqui Deus pode ser encontrado em todo o tempo e em todo lugar e se manifestar a cada um de nós. Eu tenho certeza que quase todos nós que estamos aqui ouvindo esta meditação já passamos por uma experiência de ouvir um salmo, de ler um trecho da Bíblia e pensar, era isso que eu precisava para o meu dia. Como Deus sabe a palavra que eu precisava ouvir para hoje? Seja a palavra de exortação, seja uma palavra de conforto, seja uma palavra de motivação, Deus sabe exatamente o que nós precisamos, no momento que nós precisamos, e Ele usa toda a sua palavra para falar com cada um de nós. Isto é a palavra viva, que penetra os nossos pensamentos e os nossos corações, no mais fundo do nosso ser. Deus está sempre falando conosco, mas o maior problema é que muitas vezes não damos ouvido a esta palavra. E esta carta de Hebreus foi escrita para chamar a atenção daquele povo, amado por Deus, que ele deveria refletir de como eles estavam vivendo diante desta palavra de Deus. O povo estava passando por perseguições, por estarem se tornando os adeptos do cristianismo, por estarem se tornando os adeptos das ideias de Jesus Cristo. E era um tempo difícil, tornar-se cristão era correr risco de vida. Aceitar que Jesus Cristo é Filho de Deus, o Salvador, o Messias, talvez não era tão fácil assim. E era colocar-se em risco. Muitos, então, decidiram abandonar a sua fé, permanecendo judeus, crendo em tudo que haviam já lido e aprendido a respeito de Deus no Antigo Testamento, mas deixando de lado Jesus Cristo. Será que esta era de fato a vontade de Deus para eles? Será que era isso o correto a fazer naquele momento? Esta palavra de Deus, que é viva e eficaz, transforma tudo que está à nossa volta e deveria transformar aquelas pessoas que ouviram e conheceram o próprio Jesus Cristo, mostrar o verdadeiro caminho a seguir. Deus sabe as verdadeiras motivações daquele povo deixar de ouvir, deixar de querer seguir Jesus Cristo. Eles queriam deixar por comodidade ou por medo de serem perseguidos. Era mais fácil continuarem só sendo judeus, fazendo os seus sacrifícios e não seguir o cristianismo, não seguir Jesus Cristo, porque isso era muito perigoso. Não é assim que a gente pensa às vezes? É mais fácil fazer assim do que se esforçar um pouco mais. É mais fácil a gente ligar o nosso celular e escutar a nossa mensagem do que acordar cedo, se dispor a ir até a comunidade, estar junto com os outros irmãos. A gente sempre procura aquilo que é mais fácil, que é mais cômodo naquele momento, mas nem sempre é isto que Deus espera de cada um de nós. A palavra de Deus nos enxerga, Deus mesmo nos vê, e Ele sabe o que nós precisamos e conhece as intenções do fundo do nosso coração. Nós lemos a palavra, vê
os nossos pensamentos, o nosso coração e examina isso também. O povo então estava deixando de ser cristão por comodidade. Era mais fácil, não queriam ser perseguidos. Não era uma questão tanto de convicção, de crer ou não no que Jesus pregava, mas sim do que era mais cômodo para aquele momento. A palavra de Deus vem para nos mostrar, do fundo do nosso ser, onde nós estamos caminhando errado. O que nós devemos mudar na nossa vida. O que nós não queremos deixar de lado por causa da palavra de Deus. Tem a história no Novo Testamento de um jovem rico que chegou até Jesus, falou os mandamentos e Jesus disse: você está fazendo tudo certo, mas precisa mais. Você pode dar e vender os seus bens para então me seguir. E aquele jovem, por ser muito rico, não quis seguir a Jesus Cristo. Preferiu ficar com as suas riquezas. Ele cumpria os mandamentos. Achava que estava fazendo tudo corretamente, mas não foi capaz de deixar a sua grande riqueza para seguir a Jesus Cristo. Seguir a Jesus Cristo, este novo caminho, ser firmes nas suas convicções nem sempre é fácil, mas é necessário. Então esse autor de Hebreus vai apontar para a palavra de Deus que sempre se cumpre, para a palavra de Deus que é forte, muito mais do que nós imaginamos, nos transforma, nos toca, mexe com o nosso ser. O texto vai dizer que a palavra é eficaz. O que é uma coisa eficaz? É uma coisa que funciona, uma coisa que dá certo, que cumpre com os seus propósitos. Por exemplo, quando nós pensamos num remédio, esse remédio é eficaz, ou seja, a gente toma e ele funciona e resolve o nosso problema. A palavra de Deus também é assim, eficaz. Ela cumpre com os seus propósitos. Isaías 55:11 nos diz que a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia, antes cumpre o seu propósito. Tudo que Deus fala pela sua palavra se cumpre. A palavra de Deus também é afiada, é cortante. Imaginem uma faca que a gente passa e corta qualquer coisa que a gente imaginar. Muito mais a palavra de Deus. Não há dureza que a palavra não possa penetrar, não há desvio que esta palavra não repreenda, não há segredo que não seja descoberto, não há o que ela não possa revelar. Não são somente palavras, mas tocam o nosso interior, mudam a nossa vida, transformam o nosso caminho. Um caminho de mal para um caminho de bem, um caminho de pecado para um caminho de bondade, um caminho ao lado de Deus. Certamente estas palavras fizeram o povo hebreu pensar que caminhos eles estavam trilhando, se este era de fato o caminho que Deus esperava deles. Será que deveriam se afastar de Jesus, o Messias tão esperado? Será que era isso que eles deveriam fazer? Eu quero ler novamente o versículo 13 deste texto. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus sabe de tudo, conhece o nosso coração, conhece o nosso ser, nos vê, mesmo se a gente não acredita nisso, é assim que é. Nada está escondido na presença de Deus, nada que está no nosso coração, nada que está no nosso ser. Os olhos de Deus estão sempre sobre nós. Diante de Deus, nós estamos como quando nós nascemos, sem nada que nos proteja, sem nada que nos esconda da presença de Deus. E a palavra de Deus então vem e revela a cada um de nós o nosso pecado, nossa maldade, a nossa injustiça. A palavra de Deus que é lei e evangelho, ou seja, nos mostra o que Deus quer de nós e também nos oferece o que Deus nos oferece gratuitamente. A palavra de Deus revela nossa maldade, a nossa injustiça, nosso pecado, aquilo que nós não conseguimos cumprir e também aponta para esta graça de Deus, para seu amor e misericórdia. E o autor de Hebreus, depois de falar desta palavra de Deus, que revela tudo que está no nosso ser, que cumpre todo o seu propósito, que é viva, que revela tudo que está em nós e também aponta para a salvação, porque diante de nós mesmos estamos totalmente perdidos. Então,
o texto aponta para Jesus Cristo, o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote, o sacerdote que cumpriu com toda a palavra de Deus. E esse é Jesus Cristo que vai à nossa frente, que vai ao nosso lado, que está conosco para fazer esta caminhada por nós. O perfeito sumo sacerdote, que possibilitou todo acesso à palavra de Deus, que nos conduz para uma vida longe do pecado e da maldade que está em nós. Jesus, sumo sacerdote, mediador diante de Deus, quem nos dá a vida eterna, o perdão, a reconciliação. Se nós olharmos só para nós, com sinceridade, lá no fundo do nosso ser, nós sabemos como nós somos, como erramos, como pecamos, como nos desviamos. Mas se nós olhamos para Jesus Cristo, então nós temos esperança de saber que podemos nos agarrar nele e ter uma vida diferente. Jesus Cristo é este sumo sacerdote que nos dá a reconciliação. Nós somos como este jovem rico, que não queremos nos afastar das coisas da nossa vida, ou das nossas riquezas, ou de algum pensamento. E pensamos que cumprimos tudo quando cumprimos os mandamentos, quando fazemos tudo corretamente aos olhos da sociedade. Quando tentamos cumprir tudo com perfeição, mas a gente sabe que lá no fundo nosso pensamento é mau, nosso coração é mau. Então surge a pergunta que também os discípulos em determinado momento fazem a Jesus: quem pode então ser salvo? Como seremos salvos? E Jesus diz que ninguém será salvo senão pela força de Deus, pelo poder de Deus, porque para Ele tudo é possível. Até mesmo que pessoas pecadores, pessoas que erram, sejam salvas e alcancem a vida eterna. Somente em Jesus Cristo, não por nós, não por nossas obras e nossas forças. Jesus Cristo, verdadeiramente homem, assumiu a nossa culpa, levou o nosso pecado sobre a cruz. Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, glorificado, subiu aos céus. E Ele é o nosso sumo sacerdote que intercede por cada um de nós, se sacrifica por cada um de nós. Neste caminho de Jesus aqui na terra, Ele sofreu muito, se humilhou, doou-se por nós e foi até o fim. Sacrificou as suas vontades, orou a Deus, chorou, se entristeceu com a humanidade. Em tudo foi obediente sempre à palavra de Deus, mesmo nos dias de sofrimento. Com a sua obediência nos torna preparados para estar na presença de Deus. Ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento e assim capaz de ser a nossa fonte de salvação. Nós podemos nos aproximar deste Jesus confiadamente, sabendo que Ele nos dá a paz, Ele nos transforma, Ele nos dá o consolo. Isaías 55:6 nos diz: busquem ao Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto está perto. Que esta palavra possa nos acompanhar, que nós possamos buscar a Deus enquanto é possível, buscar a Deus enquanto Ele está perto de nós, para nos transformarmos pela palavra de Deus. Jesus nos faz também um convite, através desta palavra transformadora, que nós possamos reconhecer que não somos perfeitos, não somos capazes de muitas coisas, mas Deus quer nos salvar, quer estar ao nosso lado e quer nos dar a vida eterna. Que nós possamos a cada dia nos aproximarmos de Deus e da sua palavra e confiar sempre em todas as promessas que Deus dá a cada um de nós. Que Deus os abençoe, que Deus esteja conosco. Amém. Eu convido a nós termos uma palavra de oração. Também nessa oração você pode colocar aquelas pessoas que sofrem, que você lembra agora e também quer orar. Oremos juntos. Amado Deus e Pai, te agradecemos por esta palavra, pela tua palavra, que é viva, eficaz, transformadora, que vem e enxerga cada um de nós como nós somos, mas não nos deixa como nós somos, quer nos transformar, quer nos aproximar de ti a cada dia. Que essa palavra faça diferença no nosso viver, no nosso relacionamento contigo e também uns com os outros. Também queremos colocar em tua presença as pessoas que sofrem, que precisam de ti, que estão doentes, que estão acamadas, entristecidas, que sofrem com o luto
ou com a perda de alguém querido. Que o Senhor possa consolá-las, dar da sua paz, dar do seu amor, também levar pessoas a estar com elas para que possam trazer esta tua palavra transformadora aos seus corações. Isso nós pedimos em nome de Jesus Cristo e queremos também orar juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo uma abençoada semana a cada um de nós e recebam a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos ter essa palavra sempre no nosso coração, colocá-la em prática e tenhamos uma abençoada semana. Amém. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo o meu coração. Ó, toma em mim morada, em ti eu posso vencer. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Meu corpo, alma e mente, a ti eu quero render. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Que eu cumpra a tua vontade, regido por teu poder. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser.